Eu tive muita dificuldade de aprendizagem, então aos 7 anos eu não era alfabetizado. Eu tinha muita dificuldade de leitura e escrita, né? Fui para vários, como se diz, médicos, né, para verificar, será que tem algum problema? Será que é algum problema cognitivo? O que que era? E aí, a partir de descoberta aí que, eu não conseguia escutar direito, eu tinha 70% da audição de uma criança normal, então eu tinha dificuldade de audição. Eu tinha mais de 3 graus e meio de astigmatismo na época, mais a miopia, então eu não conseguia enxergar direito, então não era à toa que eu não conseguia escrever naquela época, né? Até os 7 anos, eu era uma criança muito imaginativa. Porque como eu não recebia tantos os estímulos externos, mas eu recebia muitos outros estímulos, então isso permitiu que a minha criatividade crescesse mais que o normal, né? E aí eu me encontrei, né? Por que que eu me encontrei? Eu me encontrei porque a computação é uma ferramenta que a gente pode utilizar para ajudar pessoas. Isso eu achei fantástico na computação, né? Então você desenvolve tecnologia para quê? Para ajudar alguém. E isso me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a seguir então essa carreira de computação aplicada à educação. Lá a gente faz isso utilizando inteligência artificial para detectar quais são os erros mais comuns e para ajudar esses alunos que estão começando a cometer esses erros mais comuns a fazer ele refletir em cima dos erros. E aí a gente fez vários estudos com alunos da região, dos Estados Unidos, né? Foram em torno de mais de 1.000 alunos que a gente trabalhou em conjunto. E a gente detecta um aprendizado a longo prazo muito maior para esses alunos. Isso me fez seguir essa linha de computação aplicada à educação e eu acabei fazendo mestrado nessa área para ensino de matemática, utilizando geometria dinâmica, que é uma forma de você interagir com conteúdo geométrico, né? E aí essa minha dissertação, ela recebeu o prêmio de melhor dissertação de mestrado na área de informática na educação. E isso me abriu diversas portas, né? E aí depois de tudo isso, toda essa experiência, então o que eu pensei? Eu tenho meu país, meu Brasil, que tem um problema grande na parte de educação. E o que eu quero fazer? Eu quero voltar para o meu país com toda essa bagagem para tentar contribuir com a nossa sociedade. E aí foi aí que eu decidi retornar para o Brasil. E agora eu estou na USP em São Carlos para trabalhar todo esse conceito de computação aplicada à educação utilizando tecnologias da computação. Por que que acontece quando você apresenta o jeito errado de fazer? Porque tem um raciocínio por trás do jeito errado. Então, muitos alunos resolvem o problema usando um raciocínio que é coerente, mas ele é inadequado para aquele problema. E aí você segue aquele raciocínio e fala assim, esse é o jeito incorreto. Agora vamos tentar descobrir o que está errado aqui. Por qual passo que eu pensei que está incorreto? Existem ferramentas que são integradas a outros ambientes. Então, para quem gosta de usar os gerenciadores de conteúdo ou os LMS, né, os Learning Management Systems, existem alguns plugins que você pode colocar. Então, algumas ferramentas opcionais que você pode colocar para gerar, por exemplo, diagnósticos de alunos. A minha disciplina de inteligência artificial na educação, nessa especialização, o que a gente fala? Primeiro, a gente tenta desmistificar o que é inteligência artificial, né? Porque, por enquanto, é só um termo, mas o que é de fato, né? Depois a gente fala assim, o que é inteligência artificial na educação, qual que é o objetivo, né, de inteligência artificial na educação. E depois a gente trabalha com duas vertentes da inteligência artificial aplicada à educação, porque uma é mineração de dados educacionais, que é essa parte de como é que você minera dados, extrai dados para obter algum tipo de informação relevante. E a outra é sistemas tutores inteligentes, ou seja, como é que você consegue criar sistemas tutores inteligentes
para a sua disciplina. Então, metade do curso ele é um pouquinho mais teórico, e a outra metade ele é 100% prático. Então, gamificação, que é uma coisa que está bem quente no momento, né? Todo mundo está tentando entender como é que a gente consegue motivar o aluno. Então, gamificação é interessante. Tem computação afetiva, tem a parte também agora de comunicação. Então, como é que a gente pensa criatividade e comunicação no contexto de pessoas interessadas em apoiar o ensino-aprendizagem. E tem a parte também de a afetividade, né? Afetividade, computação afetiva, tanto como a parte, o aspecto mais emocional do aluno, a gente também está trabalhando. Tem a parte um pouquinho de sistemas colaborativos, que a gente trabalhou bastante nessa edição que está terminando agora. Na próxima edição, a gente reduziu a carga de aprendizagem colaborativa e vai inserir algumas outras. Tem a parte de Design Science Research, que a gente trabalhou também nessa edição atual, e vai reduzir um pouquinho para integrar na disciplina de criatividade e comunicação, né, e difusão, que a gente vai trabalhar. O curso, atualmente, ele é formado por pessoas de todas as áreas, exatas, humanas e biológicas, né? Professores, coordenadores de diretorias, secretários de educação, pessoas de startup, de design instrucional, startups de educação, startups de tecnologias educacionais, desenvolvedores de conteúdo. Desenvolvedores de conteúdo. O primeiro ponto interessante sobre o curso de especialização é que, assim, todas as disciplinas têm algum tipo de projeto. Então, você tem que fazer algum entregável. Muitas das pós-graduações que existem, elas são baseadas em provas, né? Você assiste um conjunto de videoaulas e depois faz uma prova e acabou. No nosso é o contrário, a gente quer trabalhar, né? Trabalhar com o aluno, então a gente faz muito projeto. Então, na minha disciplina, você tem que criar um sistema tutor inteligente, você tem que usar ferramentas de mineração de dados. Na do Romero, tem que fazer as atividades, tem que participar de fórum e assim por diante. Todas as disciplinas possuem. Então, esse é a primeira ponto de diferença entre o nosso curso que precisa ser levado em consideração. Então, se você não tem tempo para fazer as atividades, tem que tomar muito cuidado, porque são projetos e projetos precisam ser entregues, né? Nesse semestre, a gente tem módulos, né? E o que acontece? Você vai ter, então, o potencial de entregar esses projetos durante aquele módulo. Se você não conseguiu entregar o projeto naquele módulo, ou seja, naquele semestre, você não vai poder entregar depois. Então, aí você vai ter a recuperação da atividade, né? Você tem que fazer outras atividades, que aí são mais do tipo prova mesmo, né? Então, esse é um outro ponto importante. Então, você tem que acompanhar, apesar de ser educação à distância, não é igual o Romero sempre fala, né? Não é de qualquer jeito, não é no oba-oba. Você tem um ritmo que tem que ser acompanhado, não é síncrono, é assíncrono, mas tem um ritmo que precisa ser acompanhado. Eu queria dizer que o que a gente procura nos alunos é que sejam alunos. A única coisa que eu espero é que sejam alunos interessados em tecnologia e educação, e que queiram, de alguma forma, transformar sua prática, transformar sua vida, transformar a sociedade, ou seja, os nossos transformadores que usam as suas ações para mudar o mundo. Então,